ensino... Deixa eu... Faz tempo que eu não uso o Microsoft Teams, eu tô meio... Vamos ver. Aqui. Alguém tem uma pergunta por enquanto? Tudo certo? Até assim, ó, pessoal, é importante vocês deixarem o microfone no silencioso, né? Pelo menos assim, só abrir quando forem falar, porque para não atrapalhar os colegas. Vocês estão enxergando o meu slide que eu compartilhei? Sim. Tá, Sim. Sim. Então, tá, beleza. Então, pessoal, é o seguinte, eu sempre preparo os slides para, mais ou menos, eu separo os conteúdos tópicos, né, por aula, mais ou menos para a gente ter uma noção de como que vai funcionar, tá? Então, aqui eu coloquei, né, na data de hoje, então, seria introdução à pesquisa operacional, introdução à modelagem e pesquisa operacional, tá? Semana que vem seria a construção de modelos em pesquisa operacional. Aí depois, na aula do dia 8 do dia 15, seria então começar a programação linear, né? O método simplex, tá? Tudo isso, pessoal, eu não coloquei ainda no sistema, mas eu vou colocar para vocês, tá? Dia 22/9, dualidade e análise de sensibilidade. Eu vou falando bem por cima rapidinho, pessoal, porque são nomes, né? A gente vai aprendendo conforme vai passando as aulas, tá? Dia 29/9, então, eu faço geralmente um trabalho avaliativo. Como que funcionam esses trabalhos avaliativos, pessoal? Vai ser em horário de aula, tá? No caso, às 19h20, vocês acessam, né, a aula, enfim. Eu vou explicar as questões para vocês e vocês vão ter um horário para me enviar por e-mail, tá? Ou seja, vocês vão tirar foto da resolução das questões, né? E vão me enviar, vou marcar um horário para vocês, até às 22 horas me enviar pro e-mail, tá? E daí vocês vão me enviar, certo? Isso que vai funcionar. Então, a gente entra às 19h20 no horário de aula, eu explico o trabalho, daí eu digo, ó, agora é com vocês. Aí vocês façam o trabalho e daí vocês tiram foto e me enviam por e-mail a resolução, tá? É bem importante não deixar de fazer esses trabalhos, tá, pessoal? Porque ajuda, né, a nota de vocês a compor, certo? E o trabalho também é uma preparação para a prova, tá? Geralmente o trabalho é uma revisão da nossa prova, certo? Então é bem importante fazer e, né, levar a sério ele também, tá? Dia 6/10 tem a nossa avaliação oficial, seguindo o calendário, né? Daí depois começa, então, a unidade 3, que daí é o uso do solver na resolução de problemas de pesquisa operacional, aplicação da pesquisa operacional em problema de transporte, redes em pesquisa operacional, tá? Dia 20/10, programação inteira. Eu paro, às vezes, de falar, tá, pessoal? Porque às vezes eu tenho que aceitar os colegas que estão entrando. Aqui. Aí depois vai cadeia de Markov, teoria das filas, tá? Alguns exercícios, eu sempre dou bastante listas de exercícios para vocês praticarem, tá, pessoal? Como eu falei no início da aula, é importante fazer, tá? Aí depois sempre tem um trabalho avaliativo antes da prova, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui o peso, tá? Mas mais próximo do trabalho eu sempre falo para vocês, porque eu não sabia se ia ser a EMI ou né? Eu não sabia qual era o tipo e agora eu sei, eu consigo ver o peso certinho, tá? Mas um pouquinho antes da data do trabalho, eu sempre aviso vocês, ó, pessoal, lembre, né? Tal dia nosso trabalho avaliativo vale tanto, certo? O conteúdo é tal, tá? Que geralmente é o mesmo conteúdo da prova, né? Que nem aqui, dia 17/11, esse trabalho avaliativo vai ser o mesmo conteúdo da prova 2, tá? Às vezes é um pouquinho menos de conteúdo, né? Mas é bem semelhante à prova posterior ao trabalho, tá? Aí depois tem a avaliação de segunda chamada, e depois tem o nosso exame, que eu espero que ninguém pegue, que todo mundo esteja de férias. Tudo bem, pessoal? Até aí tem alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem? Certo. Então tá. É que assim, ó, pessoal, ali eu coloco de maneira geral, né? Os itens, os tópicos e tal. Lógico, para vocês é grego, né? Porque são coisas que vocês não viram ainda, né? Alguém sabe o que é pesquisa operacional? Alguém tem alguma ideia? Ou é grego, por enquanto?
Você só tem uma pesquisa operacional, né? Na grade curricular de vocês. Fale, Só gente. uma. A princípio. Obrigada. Sim, Não somente seja... Ah, senão a gente sente Eu vou te fazer uma pergunta, então. Pode falar. Essa matéria, no fim, ela é uma matéria de cálculo, então? Isso? Isso aí. Uhum. Isso mesmo. Cálculo online, que coisa boa. Olha, gente, tudo é possível, tá? Eu estava dando no semestre passado o cálculo para as engenharias, né? O cálculo mesmo, né? Cálculo diferencial integral. Então, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Até assim, ó, pessoal, falando para vocês assim, ó, slide, não tem como aprender cálculo por slide, tá? Que nem hoje, assim, ó, que é mais teórico, sim, eu vou apresentar os slides para vocês, quando é teoria, enfim. Mas quando é cálculo, eu gosto, daí eu filmo a minha folha, tá? Aí eu vou entrar pelo meu celular e vou filmar a folha e a minha mão, e daí vou fazendo passo a passo com vocês, certo? Então, às vezes, vocês não vão ver meu rosto, mas vão ver a minha mão e a folha, tá? Que eu acho que é mais fácil, porque eu faço ao vivo com vocês e vocês conseguem acompanhar. Daí vocês podem pedir, Pro, volta ali um pouquinho, essa parte eu não entendi, repete, certo? Porque slide, pessoal, se eu só colocar as contas nos slides aqui e colocar para vocês, ninguém vai entender nada, tá? Então, só para falar, porque nas próximas, geralmente as aulas de cálculo mesmo, vão ser todas, né, filmadas a folha e a minha mão, certo? Mas assim, ó, pessoal, não tem que ter sabe, se assustar, assim, ó, vai com calma, uma aula de cada vez, tá? Vai refazendo, pergunta, questiona, tá? Que nem eu falei, eu tô aqui para ajudar vocês, certo? Então, fiquem calmos, tá? Não é nada tão assustador assim, certo? Então, eu vou começar, então, pessoal, com primeiro eu vou compartilhar outra tela aqui com os slides, tá? Que daí nós vamos entender, então, o que seria uma pesquisa operacional. Mas, ó, vocês são da administração, pessoal, não é tão longe do cálculo, né? Não pode fugir tanto do cálculo. Desses é. Não, é isso aí, César. Esses administradores, na verdade, eles gostam de falar, entendeu? Entendi. Organizar, não é muito do papel do cálculo. Vocês são mais da teoria. Tá bom. E eu sou mais da prática, né? Sou mais do cálculo. Pode falar. Então, vamos começar, pessoal, tá? Pesquisa operacional, então. O que é a pesquisa operacional? Vocês estão vendo a tela, né? Estão enxergando, né? Os slides. Sim. Tá. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem parar me parar e perguntar, tá? Não tem problema. Porque às vezes eu vou falando, vou dando sequência e acho que vocês estão entendendo e vocês não estão, tá? Então, podem me questionar, certo? Então, o que é a pesquisa operacional? Uma abordagem científica na tomada de decisões, tá? Então, é um conjunto de métodos e modelos matemáticos aplicados à resolução de complexos problemas das operações de uma organização. Ou seja, eu vou pegar um problema e criar um modelo para resolver esse problema, tá? Um modelo matemático. E daí, através desse modelo matemático, através dos métodos, eu vou conseguir resolver esse nosso problema, tá? Lógico, pessoal, nos dias, na atualidade, a gente não calcula de modo manual, né? Hoje em dia tem vários programas, né? Que é o próprio Excel, enfim, que tu consegue resolver. Só que aqui na disciplina de pesquisa operacional, eu quero mostrar para vocês a parte de vocês calcularem, para vocês saberem mais ou menos o que vocês estão fazendo, tá? Para depois, né? Daí joga no computador e já sai direto. Mas é importante vocês saberem a parte manual da onde que sai, e por que está acontecendo isso, tá? Quais são os ramos mais importantes desenvolvidos na pesquisa operacional? Então, a gente tem a programação matemática, tá? Dentro dela, então, tem a programação linear, a programação não linear, a dinâmica, a inteira e a otimização global, tá? Peraí, que eu tenho que aceitar um colega. Tá? Nós vamos ver a programação linear, tá, pessoal? Então, dentro dela tem problemas de distribuição de recursos, problemas de transporte, problemas de planejamento da produção, problema de cortes materiais, tá? Programação linear, então, é a mais usada, tá? E o que é uma programação? É um planejamento de atividades, tá? Então, você vai planejar
como que você vai programar e resolver aquele problema, tá? Outros ramos da pesquisa operacional, então tem análise estatística, teoria de jogos, teoria de filas, simulação, gestão de estoques, tá? Nós vamos ver alguns deles mais para frente. Então, o que é a tomada de decisão, então? É o processo de identificar um problema específico e selecionar uma linha de ação para resolvê-lo, tá? Então, você vai identificar o problema e vai ver qual que é a possibilidade, o que você pode fazer para resolver esse problema. Então, você vai ter que tomar uma decisão, para que lado você vai, tá? Um problema, então, ele ocorre quando o estado atual de uma situação é diferente do estado desejado, né? Então, no caso, está acontecendo alguma coisa, você não está gostando dessa situação, então você tem que mudar ela, né? Então, a partir daí que surge esse problema. E uma oportunidade ocorre quando as circunstâncias oferecem a chance do indivíduo ultrapassar seus objetivos ou metas, tá? Então, através de uma oportunidade, então, você consegue resolver, né? Tentar resolver esse problema com novas alternativas. Até aí tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, né? Parem aí que eu volto. Porque aqui eu acho que não tem muita coisa, assim, é mais a teoria, mais uma introdução, né, pessoal, à pesquisa operacional, tá? Tomada de decisão, então, os fatores relevantes para se tomar uma decisão, então. O tempo que a gente tem, a importância dessa decisão, o ambiente, né, ao nosso redor, a certeza e a incerteza, né, do risco que a gente está correndo, os agentes são decisores, agentes decisivos, né, e o conflito de interesses, tá? Esses são os fatores relevantes, então, para tomar essa decisão desse problema que tu quer solucionar. Aí, a tomar decisão individual, então, o modelo racional. Tem o decisor, né, o que decide, então, o que vai decidir, tomar as decisões, então. Ele tem que ser consistente, ele tem que ser racional e ele tem que ser maximizador de utilidade, tá? E o método de resolução do problema, então, tem que identificar o problema, gerar alternativas e, dentre as alternativas, escolher qual que é a melhor, tá? Aí aqui a classificação, então, o número de decisores, né? Então, a tomada... Antes a gente viu quando era individual. Daí, quando for em grupo, né? Várias pessoas estão tentando resolver esse mesmo problema. Então, tem uma maior complexidade, né? Porque envolve várias pessoas. Tem que ter uma boa comunicação entre as pessoas, né? Se cada um quiser ir para um lado, tem que entrar todo mundo entrar na mesma decisão, né? Conflito e convencimento, né? Porque sempre vai ter um quer ir para um lado, um quer ir para o outro, né? Tentar convencer um ou outro. Para entrar num consenso, e as diferenças culturais, tá? Que daí isso influencia também para qual lado a gente, né, quer ir. Tranquilo, pessoal? Tá tudo quietinho, tá tudo certo? Tô muito rápido, tô muito devagar. Porque a primeira aula é adaptação, né? Bem tranquilo. Então tá. Podem falar, sintam bem à vontade. Então, a tomada de decisão em estágios de processo, então, pessoal. Identificação do problema, que a gente quer resolver. Criação de alternativas. Seleção de alternativa. E daí você vai implementar essa alternativa, né? E vai monitorar para ver se ela vai solucionar teu problema ou não. Certo? Esses são os estágios, então, do processo. Tá? Outra coisa, pessoal. Essa parte da teoria, eu não vou cobrar em prova, tá? É só para vocês entenderem. Eu não vou cobrar nada assim, quais os estágios do processo da tomada de decisão? Não, tá? Isso não vem ao caso. É mais na parte aplicada mesmo, certo? Isso aqui é só para vocês entenderem. O modelo de computador, então. O modelo de computador é um conjunto de relações matemáticas e hipóteses lógicas implementadas em computador como uma representação de um problema real de tomada de decisão. Então, é o seguinte, tu vai pegar um problema real e vai colocar no computador, tá? Através do modelo matemático. Certo? Que daí vai ter restrições, vai ter, né? Então, você vai implementar, né? Vai tirar da parte real e vai colocar no computador, então, em forma de um modelo, tá? Durante a última década, foi observado que uma das maneiras mais efetivas de se resolver problemas de negócios consiste na utilização de modelos de computador baseados em planilhas eletrônicas, tá? Então, como eu falei, hoje em dia, tipo, os problemas até são muitas variáveis, muitas restrições, é muito complexo, né? E não tem como tu resolver manualmente, né? Então, é formado por meio de planilhas eletrônicas, programas que daí você consegue resolver e já sai na hora, né? A tua resolução. Modelos e características. O modelo sempre simplifica a realidade,
O modelo deve conter detalhes suficientes para que os resultados atinjam suas necessidades, o modelo seja consistente com os dados e o modelo possa ser analisado no período de tempo disponível à sua concepção, tá? Então, tem que ter detalhes suficientes, não pode ser só superficial, porque senão tu não vai resolver o problema por completo, tá? Então, um modelo, como eu falei, é uma representação de um sistema real, que pode já existir ou ser um projeto aguardando execução, tá? No primeiro caso, o modelo pretende reproduzir o funcionamento do sistema, né? De modo a aumentar sua produtividade, por exemplo, o problema já é uma representação de uma coisa que já acontece, né? E tu quer melhorar ela, né? Então, tu vai aplicar esse modelo para ele aumentar a produtividade, né? Aumentar o lucro, enfim. E no segundo caso, quando o projeto está aguardando execução, ele não está sendo realizado ainda, o modelo é utilizado para definir a estrutura ideal do sistema. Então, para te começar, qual que seria a melhor estrutura para você começar na prática, né? A confiabilidade da solução obtida através do modelo depende da validação do modelo na representação real. A validação do modelo é a confirmação de que ele realmente representa o sistema real. Então, no caso, lembra, né? Tu não pode só colocar o problema ali e resolver, mas tu tem que validar ele, né? Então, tem que aplicar a solução que você encontrou para verificar se ela realmente é a melhor alternativa, tá? Então, por isso a validação é extremamente importante. A diferença entre a solução real e a solução proposta pelo modelo depende diretamente da precisão do modelo em descrever o comportamento original do sistema. Daí, como eu falei, é extremamente importante colocar todas as restrições nesse modelo que você vai representar, porque se você colocar uma a menos, né, falta alguma coisinha ali, já não vai dar exatamente o que você quer, tá? Um problema simples pode ser representado por modelos também simples e de fácil solução, já problemas mais complexos requerem modelos mais elaborados, cuja solução pode vir a ser bastante complicada, tá? Então, os modelos mais complexos não tem como fazer de forma manual, né? A estrutura, então, de um modelo matemático, pessoal, tá? São incluídos 3 conjuntos principais de elementos, tá? Variáveis de decisão e parâmetros, tá? Variáveis de decisão são as incógnitas a serem determinadas pela solução do modelo, tá? Parâmetros são valores fixos no problema, tá? Então, isso aqui são variáveis. Depois a gente vai montar um problema juntos, tá, pessoal? E daí vocês vão entender melhor. As restrições, de modo a levar em conta as limitações físicas do sistema. O modelo deve incluir restrições que limitam as variáveis de decisão a seus valores possíveis, tá? Então, às vezes, a quantidade de mesas produzidas por dia lá é tanto, né? O limite é tipo 300 por dia. Então, tu vai colocar lá que a variável é x, por exemplo, x1, que representa a quantidade de mesas, aí tu vai colocar lá, x1 é menor ou igual a 300. Ou seja, o máximo que ela pode produzir naquele dia são 300, tá? Então, isso é uma restrição, certo? Função objetivo é uma função matemática que define a qualidade da solução em função das variáveis de decisão, tá? Então, essa função objetivo, no caso, se tu quer maximizar, se tu quer aumentar teu lucro, né? Tu vai colocar lá, essa seria a função objetivo, que é a função inicial, que é a função principal, né? Que vai definir a qualidade da solução. O que tu quer propor com aquele modelo matemático, tá? Mas, como eu falei, tudo isso aqui em forma teórica, né, pessoal? Depois eu vou colocar na prática e depois vou fazer junto com vocês, tá? Técnicas matemáticas em pesquisa operacional. Essas técnicas incluem principalmente, então, programação, né? Tem todas as programações aqui, mas, como eu falei, a que a gente mais utiliza é linear, que é utilizada para analisar modelos onde as restrições e a função objetivo são lineares, tá? Daí tem a programação inteira, dinâmica, estocástica, não linear, tá? Mas nós vamos utilizar a programação linear. E daí, que eu falei aqui, né? Isso aqui também lá tá nas primeiros slides. Um estudo de pesquisa operacional geralmente envolve as seguintes fases. Então, definição do problema, construção do modelo matemático para esse problema, encontrar a solução nesse modelo, pegar essa solução, validar ela e implementar, né? Fazer acontecer, então, essa solução que você encontrou. Ok? Acho que é isso aqui que define as fases, então. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Foi tranquilo? Tá muito rápido? Esses slides a senhora vai disponibilizar no AVA? Vou, Eu falei, não sei se tu estava no início da aula,
como o pessoal está com problema para entrar no AVA, eu acabei não postando. Mas amanhã, no máximo, eu já posto, tá? Fiquem bem Tá bom, tranquilos. então. Obrigado. Tranquilo, então, pessoal? Esse primeiro? Bem tranquilo. Então, tá. Que nem eu falei para vocês, pessoal, no início, assim, né, como vocês não me conhecem, né, eu tenho que também ver como é que... Cada turma é uma turma, né? Então, vocês podem falar, ai, tá muito rápido, ai, tá muito difícil, tá muito, né? Vai um pouco mais devagar, volta um pouco, então, não tem problema, tá? Não vou anotar o aluno aqui, esse aluno tá perguntando demais. Certo? Quero que vocês realmente participem. Então, eu vou compartilhar outra parte aqui, que é a parte 2, pessoal, que daí aqui a gente vai ver mesmo como que a gente monta esses modelos, tá? Através de exemplos. Peraí. Peraí, que não tá compartilhando. Hoje eu acho que o programa tá de férias ainda, porque ele não tá querendo compartilhar. Que coisa. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Deixa eu selecionar. Vocês estão vendo alguma coisa? Tô vendo Alguma o Joel tela? só. Tá. Vamos ver. Por que não compartilha? Calma que logo vai. Agora vocês estão vendo? Aula 1, parte 2? Aham. Agora sim. Sim. Beleza. O programa tava brigando comigo, não tava querendo. Então vamos lá, pessoal. Então a programação linear, tá? Que nem eu falei para vocês, que nós vamos ver então. A programação linear, então, é uma preocupação em encontrar a melhor solução para problemas associados com modelos lineares, tá? Então ela se preocupa em encontrar a melhor solução, tá? Modelo de programação linear, então ele pode ser de maximização ou de minimização, tá? Que nem quando eu quero, o maior lucro, eu vou maximizar, né? Um exemplo, né? E uma função objetivo linear com relação às variáveis de decisão do modelo, tá? Respeitando-se as limitações, restrições do problema expressas por um sistema de equações e inequações associadas com as variáveis de decisão do modelo, tá? Então, cada problema vão ter as suas restrições e as suas limitações, tá? De acordo com cada exercício. Então, as razões para o uso da programação linear, então. Grande variedade de situações podem ser aproximadas por modelos lineares, tá? Então, colocar, né, a parte real em forma de modelo, né? Existência de técnicas, algoritmos eficientes para a solução de modelos lineares. Possibilidade de realização de análise de sensibilidade dos dados do modelo. Estágio de desenvolvimento da tecnologia computacional. Aí os passos, então, básicos na obtenção de modelos de programação linear, tá? Identificar as variáveis de decisão, representadas em simbologia algébrica, tá? Então, a gente utiliza incógnitas, né? X, né? X1, X2, enfim. Identificar as restrições do problema, expressá-las como equações ou inequações lineares. Equações, pessoal, é quando tem sinal de igual. Por exemplo, X1 mais X2 é igual a 10. É uma equação. Inequação é quando eu tenho o sinal de menor, menor igual, maior, maior igual, tá? Tem, por exemplo, X1 mais X2
menor ou igual a 200, tá? Espera aí que o colega está com problema na conexão. Identificar o objetivo de interesse no problema, representá-lo como função linear em termos das variáveis de decisão que deverá ser maximizada ou minimizada. Como eu falei, a função objetivo sempre vai ser ou maximizar ou minimizar, tá? De acordo com o exercício. Vamos para um exemplo prático, que daí é mais fácil de vocês conseguirem entender, né? Toda essa teoria que eu acabei de explicar, tá? Prestem atenção, então. Certa empresa fabrica 2 produtos, produto 1 e produto 2, tá? O lucro por unidade do produto 1 é de 100 unidades de medida, tá? Então, quer dizer que um produto 1 custa 100, né? Se eu quiser, o lucro, né? Se eu quiser 2 produtos, vai custar 200, assim por diante. E o lucro unitário do produto 2 é de 150, tá? Então, esses são os lucros. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de produto 2, tá? O tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas. As demandas esperadas para os 2 produtos levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos de P1 e P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1, né? E 30 unidades de P2 por mês. Então, o máximo vai ser 40 de P1 e 30 de P2 por mês, tá? Construa um modelo do sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar o lucro da empresa. Então, quer dizer que a função objetivo vai ser maximizar, tá? Lógico, pessoal, são 10 linhas quase, muito número, confunda, a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, tu não vai ler tudo de uma vez só e vai querer tirar os dados, tu vai lendo por etapas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Presta atenção. A empresa, tu vai fazendo um esqueminha. A empresa produz 2 produtos, P1 e P2, tá? Com relação, então, ao produto 1, tá? Tu vai tirar as informações lá, volta lá. Lucro por unidade de P1 é de 100 unidades de medida, né? Esse é o lucro. Então, tá aqui, ó, lucro é 100 unidades de medida, tá? Aí, depois, o tempo, ó. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1. Então, ó, opa. Aqui, ó, tempo para produzir é de 2 horas, tá? E, ó, a produção máxima, lembra lá, ó, não deve ultrapassar 40 unidades de P1, né? Então, quer dizer que a produção máxima é de 40 unidades por mês. Isso aqui é só em relação ao produto 1. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver de onde que eu tirei ele no exercício? Sim. Tá. Sim. Agora, com relação ao produto 2, tá? Aí, vamos lá. O lucro, ó, acompanha a setinha, né? O lucro unitário de P2, ó, é 150 unidades de medida. Então, lucro é 150 unidades de medida. Isso aqui, pessoal, é um esqueminha que você vai fazer, tá? O exercício vai te mostrar só isso aqui, ok? Então, o lucro é 150 unidades de medida. Aí, agora o tempo, né, ó. 3 horas para fabricar uma unidade de P2. Então, o tempo para produzir é 3 horas, tá? E a produção máxima, ó, é 30 unidades de P2 por mês. Então, produção máxima é 30 unidades por mês, tá? Então, percebe, ó, com relação a P1, ó, o lucro é 100 e o P2 é 150. No produto 1, o tempo para produzir é 2 horas, no produto 2 é 3 horas. No produto 1, a produção máxima é 40 unidades por mês, e no produto 2, a produção máxima é 30 unidades por mês, tá? E daí, pessoal, ele fala que o tempo mensal, ó, aqui, ó, o tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas, tá? Então, o tempo mensal disponível para a produção das 2 unidades é de 120 horas, tá? Aí tu vai fazer o quê? Tu vai ter que montar isso aí e construir um modelo matemático, né? Aí tu vai ter que fazer definição das variáveis, tá? Qual que é a variável a ser otimizada? Que é o quê? Os produtos, né? O produto 1 e o produto 2, tá? E ele quer o quê? Maximizar ou minimizar? Ele quer construir um modelo do sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar o lucro da empresa, tá? Então, ele quer maximizar o lucro, né? Ele quer um lucro máximo a ser atingido por mês, tá? Aqui tu vai colocar, a primeira coisa, variáveis básicas. Sempre utiliza x1 e x2, tá, pessoal? Vamos deixar assim para ficar
padrão, tá? X1 é a quantidade ótima de produção por mês do produto 1. E X2 é a quantidade, então, ótima de produção por mês do produto 2, tá? Identifique as variáveis. Isso tem que fazer sempre, tá, pessoal? Então, pode colocar X1 e X2 e não identificar quem que eles são, tá? Nossa função objetivo. A gente quer maximizar o lucro, né? Estava escrito aqui, ó, maximizar o lucro da empresa, né? Como eu quero maximizar, eu vou colocar maximizar, tá? Às vezes a gente coloca, pessoal, na função objetivo, a gente coloca um Z maiúsculo, tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, maximizar, no lugar do lucro, eu poderia colocar um Z maiúsculo, tá? E maximizar a gente sempre abrevia, né, pelas 3 primeiras letras, tá? Então, maximizar Z, por exemplo, tá? O que é esse 100, o que é esse 150? Volta aqui, ó, lucro, ó. Lucro é 100 do produto 1. E o produto 1 é X1, né? Então, é 100 vezes o X1. Lembra? O produto 1 é o X1. Mais lucro do produto 2, ó, 150. Então, é 150 vezes o X2, que é a quantidade do produto 2. Certo? Então, isso é maximizar o produto, é maximizar o lucro, né? É eu pegar o lucro de cada produto e multiplicar pela quantidade de vezes que vai ser fabricado aquele produto. Certo? Essa função objetivo todo mundo entendeu? Vou botar minha setinha aqui. Até aí, tudo bem? Sim. 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 Agora o conjunto de restrições, pessoal. Isso aqui é bem importante, tá? E aqui aparecem as equações ou as inequações, tá? Aí lembra lá, ó. Tempo para produzir é 2 horas do produto 1 e 3 horas do produto 2, né? E o tempo mensal disponível é 120 horas. Então, estou falando tudo de horas, ó. Hora, 2 horas, 3 horas e 120 horas, né? Que é o máximo. Então, ó, 2 horas é o produto 1. Então, 2 vezes o X1, né? Que é o produto 1, mais 3 horas vezes a quantidade de produto 2, né? Isso aqui tem que ser menor ou igual a 120. Por quê, pessoal? Ó, porque o máximo aqui, ó, diz, ó, tempo mensal disponível para a produção das 2 unidades é de 120 horas. Então, esse é o máximo que ele tem. Não pode ultrapassar isso. Ele pode ser, até chegar no 120, ele pode ser igual a 120, só não pode ser maior que 120, tá? Então, por isso que é menor ou igual a 120, certo? E daí outra coisa, é tudo em horas, ó, pessoal. 2 horas, 3 horas, 120 horas. Vamos supor que o exercício não te desse em horas. Te desse ali, 120 minutos, né? Aí tu ia transformar para horas, né? 1 hora tem 60 minutos, 2 horas, né? 120 minutos, certo? Tem que colocar tudo na mesma unidade de medida, tá? Tudo para hora ou tudo para minuto, certo? Não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes. Essa primeira restrição, ok? 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 120, tá? Vocês lembram dessa questão de menor ou igual, pessoal? Ou vocês têm alguma dificuldade nesse sinalzinho aqui? Porque tem gente que às vezes não lembra, né? Então, aquele sinal ele quer dizer menor ou igual, ou seja, é até chegar no 120, né? Mas o máximo é 120, esse é o limite, ok? Aí depois, ó, produção máxima é 40 unidades por mês. Esse é o máximo, é o limite. Então, ele pode chegar até 40, não pode ultrapassar 40, né? O produto 1. Então, tu vai colocar, ó, quem que é o produto 1? X1. Então, X1 é menor ou igual a 40, certo? Ou seja, a quantidade de produção do produto 1 só pode chegar no máximo a 40 unidades por mês, né? E o produto 2, a produção máxima é 30 unidades por mês. Então, o X2 é menor ou igual a 30, ok? Lembrando, pessoal, cada exercício tem as suas restrições, né? Cada exercício é de uma forma. Você vai ler com calma, tentar fazer um resuminho, que nem eu fiz aqui, né? E depois tentar construir o modelo, tá? Na verdade, o modelo é só ir tirando os dados até aí, né? Isso aí. No caso, aqui, ó, tu vai tirar os dados do problema e vai colocar ele em forma de um modelo matemático, que é isso aqui, tá? Sim. É só isso. Assim, a gente não vai resolver nada ainda, tá, pessoal? A gente só vai montar ele, ok? Essa é somente a primeira parte. É tentar interpretar, ler o problema, interpretar, né, tirando os dados e montar ele em forma de um modelo matemático, tá? E daí esse último, pessoal, aqui, x1 e x2 é maior ou igual a 0, por quê, pessoal? Isso sempre, tá? Tu sempre vai colocar em todos os exercícios, porque é uma restrição de não negatividade. Por quê, pessoal?
essas variáveis não podem ser negativas, né? Porque a quantidade de produto. Existe menos 2 produtos fabricados? Não, né? Então, só podem ser ou nulas, né? Quando não há produção, ou positivas, tá? Então, essa última linha aqui, ó, é obrigatória em todos os exercícios, tá? Sempre as variáveis que você definir, sempre vão ser maiores ou iguais a 0. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, assim, ó, o que eu falei para vocês, ó, eu vou dar esse exercício, por exemplo, um exemplo, né? Esse exercício aqui, ó, esse slide que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ler com calma o que a gente fez agora. Ler com calma, montar um resuminho da forma que você achar melhor, e a partir desse teu resuminho, tirando os dados do problema, que nem eu fiz nesse slide aqui que eu estou mostrando agora, eu vou transcrever, então, esses dados em um modelo matemático. Que o modelo é esse aqui, ó. Todo esse slide aqui é o nosso modelo matemático, que tem as variáveis básicas, ou seja, tu vai identificar cada uma delas, né? Vai colocar a função objetivo, que é o que o exercício quer, né? E vai colocar as restrições, tá? É isso que tu vai me apresentar. Se eu quiser construir um modelo matemático de tal exercício, é isso que tu vai me mostrar. Essa seria a resolução, né? E a resposta, ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Tranquilo, pessoal, esse primeiro exemplo? O restante do pessoal aí que não tá falando, tudo certo? Tranquilo. Tudo certo. Então tá. Até eu acho que alguém que tá com o microfone ligado, se puder colocar no... Acho que tá todo mundo, né? Ah, eu achei que tinha alguém fora. Então vamos lá. Vamos pro próximo exemplo, então, pessoal. Determinação do mix de produção, tá? Uma companhia, então percebe assim, ó, cada exercício é de um jeito, tá, pessoal? Você vai ler com calma, tá? Quer ler uma vez só, tudo de uma vez? Pode, mas depois volta e lê com calma, por etapas, tá? Porque se você ler de uma vez só e uma única vez, tu não consegue entender nada, porque são vários números, né? Várias informações, tá? Então, uma companhia deseja programar a produção de um utensílio de cozinha que requer o uso de 2 tipos de recursos, mão de obra e material. A companhia está considerando a fabricação de 3 modelos e o seu departamento de engenharia forneceu os dados a seguir, tá? Então, daqui o modelo A, B e C tem a mão de obra em horas por unidade, tá? Então, o modelo A precisa de 7 horas de mão de obra para fabricar uma unidade do modelo A, o modelo B precisa de 3 horas e o modelo C precisa de 6 horas, tá? O material, né? Quilo por unidade. Precisa, então, de 4 quilos de material para construir o modelo A, 4 quilos do material B para construir, né? Uma unidade, e 5 quilos para construir, então, uma unidade do material C, tá? E o lucro, né, em dinheiro, então, eu acho que deve ser R$4, né? Acredito. R$4 do modelo A, R$2 do modelo B e R$3 do modelo C, tá? O suprimento de material é de 200 quilos por dia. A disponibilidade diária de mão de obra é 150 horas. E é para formular um modelo de programação linear para determinar a produção diária de cada um dos modelos de modo a maximizar o lucro total da companhia. Então, de novo, é maximizar. Então, a tua função objetiva, tu vai colocar lá, maximizar Z, né? Sempre define Z maiúsculo, tá? Então, ele quer lucro. Então, o que quer dizer? Onde é que está o lucro aqui nessa tabelinha? Nessa última linha aqui da tabela, não é isso? Então, aqui vai ser, ó, 4, né? Do modelo A, mais 2 do modelo B, mais 3 do modelo C, né? Isso aí vai ser o maximizar o lucro, tá? Que lembra antes que a gente fazia, ó, o lucro não era aqui, ó, 100 e 150? Então, nossa função objetivo foi o quê? 100 vezes x1 mais 150 vezes x2, né? Aqui, mesma coisa, ó. Como é maximizar o lucro, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 4 vezes o A, 2 vezes o B e 3 vezes o C, tá? De acordo com o que você vai definir de variável, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei XA, XB e XC, tá? Identificação, né? Tem que colocar a identificação das variáveis, tá? Então, o XA, produção diária do modelo A. XB, produção diária do modelo B. XC, produção diária do modelo C, tá? Identificação das restrições, então. Limitação de mão de obra, tá? Daí aqui a primeira linha, ó. 7, né, horas do modelo A,
mais 3 do modelo B, mais 6 do modelo C, ó, suprimento de material é de 200 quilos por dia, tá? Aliás, não, disponibilidade de mão de obra, desculpa. Disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas, ó. 150 horas, né? Lembra, ó, horas e horas, né? Mesma unidade de medida. Então, é o 7 mais o 3 mais o 6. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 150, não é isso? Ó. Então, quer dizer que é 7 do modelo A, mais 3 vezes, né, a quantidade do modelo B, mais 6 vezes a quantidade do modelo C. Isso aí não pode ultrapassar 150 horas por dia. Tá? Que é aqui, ó, né, disponibilidade diária de mão de obra de 150 horas. Tá? Aí depois tá falando material, né, quilo, ó. Onde que tem quilo aqui, ó? 200, ó. O suprimento de material é de 200 quilos por dia. Esse é o máximo, né? Então, tu vai colocar aqui, ó, 4 do modelo A, mais 4 vezes a quantidade do modelo B, mais 5 vezes a quantidade do modelo C, né? Tem que ser menor ou igual a 200. Que essa é a limitação do material, tá? E a não negatividade, que eu falei, sempre todas as variáveis têm que ser maiores ou iguais a zero, né? Então, a gente só tinha duas, né? E era x1 e x2. E agora aqui tem 3. Então, é XA, XB e XC tem que ser maior ou igual a zero. Tá? E a identificação da função objetivo, que a gente quer maximizar o lucro total. Então, a gente vai colocar maximizar, tá? Aqui a gente colocou L de lucro, tá, pessoal? Mas nos próximos exercícios que eu até vou mostrar para vocês, aparece tudo como Z, tá? Mas sempre coloca a letra maiúscula, tá? Não tem problema também se colocar o L, mas só coloca de forma com letra maiúscula. Então, aqui é 4xa mais 2xb mais 3xc, que é o nosso lucro, né? 4, 2 e 3. 4, 2 e 3. Ok? Escrevendo, então, ó, a gente vai maximizar L, né? Que vai ser, então, 4 vezes a produção de A, mais 2 vezes a produção de B, mais 3 vezes a produção de C, sujeito às restrições, tá? Daqui vai ser a primeira restrição, né? 7xa mais 3xb mais 6xc tem que ser menor ou igual a 150, que é a limitação da mão de obra, né? Depois tem 4xa mais 4xb mais 5xc menor ou igual a 200, né? Que é a limitação de material. E a não negatividade das variáveis, tá? Então, esse aqui seria o modelo matemático, tá? Aqui é um pouco maior, tá dando uma explicação de tudo, né? Da onde que foi tirada as restrições, né? E aqui é o modelo, tá? Aqui, no caso, é uma etapa antes, né? Mas essa aqui é a etapa final, o modelo mesmo. Ok? Então, é importante vocês colocarem, né, identificar as variáveis do modelo, colocarem todas as restrições e colocar a função objetivo. Que aqui eu coloquei por terceiro, mas é sempre bom colocar por depois da identificação das variáveis, né, pessoal? Porque a... Pode falar. Volta só um. Aí? Aí na identificação das restrições, tem que estar tudo escrito por extenso ou pode seguir direto para os números? Tem que estar tudo especificado? Quando eu pedir para você só construir o modelo, eu gostaria que sim, tá? Quando a gente for resolver, daí não vou pedir essa parte. Mas esses aqui que são os primeiros, os iniciais para vocês praticarem, eu gostaria, tá? Que tivesse bem especificado, tá? Até para vocês praticarem e conseguirem, né, entender melhor. Exato, tá? Porque às vezes a gente coloca, coloca os números e não entende bem o porquê, né? E daí você, escrevendo, você vai realmente entender, né, por que é aquilo ali. Tá bom, obrigada. Tranquilo, pessoal? Então, esse segundo exemplo? Daí que eu... Tranquilo. Então, tá. Que nem eu falei antes no início, né, pessoal? Todos esses slides vão ser disponibilizados no Ava para vocês, tá? Então, fiquem bem tranquilos. Até é bom revisarem depois, né? Rever esses exemplos, né? Para ver se não ficou alguma dúvida, tá? Aí, a forma padrão do modelo de programação linear, então, pessoal, né? Então, o modelo de programação linear com M restrições e N variáveis está na forma padrão se possuir as características abaixo. Então, a função objetiva é de minimização, maximização, tá? Todas as restrições estão na forma de igualdade, né? Todas as variáveis são não negativas, né? Que elas têm que ser maior ou igual a zero. E as constantes de cada restrição são não negativas, né?
As constantes, no caso, é o número que fica antes da restrição, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, o 4, né? O 2, o 3, enfim. E daí aqui, então, a forma genérica, né, pessoal? Então, minimizar ou maximizar. Então, aqui o que eu falei, ó, o Z é igual, né? Então, é sempre uma constante multiplicada pela variável, mais uma constante multiplicada pela outra variável, né? Aqui eu coloquei N, porque depende da quantidade de variáveis que você vai ter, né, de acordo com cada exercício. Sujeito a, então, aqui estão as restrições, tá? Aqui pode haver uma igualdade, como pode haver uma desigualdade também, né, pessoal? Pode ter igual, ou menor ou igual, ou maior ou igual, enfim, né? Depende do exercício. Aqui, então, a questão das variáveis que elas não podem ser negativas, né? Tem que ser maior ou igual a zero. E as constantes também, né? Só podem ser positivas. Isso, pessoal. E aqui também tem uma notação matricial, uma forma mais resumida, né? Então, minimizar ou maximizar. E aqui as restrições. Eu acho que é isso. Então, ali teve 2 exercícios, então, que eu consegui mostrar para vocês, né? Mais prático, né? Do que o início ali que eu estava só falando muita teoria. Então, assim, ó, pessoal. Eu tenho uma lista de exercícios, então, que é somente para fazer isso aí que eu acabei de explicar nos 2 exemplos, tá? Que é para construir o modelo matemático de cada exercício. Então, eu vou compartilhar aqui na tela. Se alguém quiser, como eu não coloquei no sistema ainda, se puderem tirar foto, tá? Porque daí eu vou entrar pelo meu celular e vou filmar a minha mão. E eu vou fazer o primeiro junto com vocês, tá? E depois eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Porque nem eu falei, não adianta só eu ficar fazendo, senão vocês não... Às vezes acham que entendem, mas não entendem, né? E daí, assim, ó, eu não coloquei o gabarito nessa lista, porque senão vocês vão acabar olhando e antes de tentar, né? Aquela coisa, se dá uma olhadinha assim, né? E não tenta direito. Mas daí depois eu vou mostrar o gabarito, tá? Fiquem tranquilos. E daí até eu posso corrigir depois. Como são 6 exercícios, tá? Eu vou fazer o primeiro, então são 5 para vocês fazerem. Mas eu posso corrigir um por um, mas eu quero que vocês tentem, tá? Pelo menos assim, ler, reler, tentar fazer, certo? Que é a melhor forma de aprender. Então, deixa eu colocar aqui, peraí. Estão vendo aqui a lista no Word? Sim. Tá. Então, vamos fazer assim, ó. Pelo menos tirem foto da letra A, que daí eu vou entrar pelo meu celular e daí eu vou fazer junto com vocês a letra A. Que daí eu filmo minha mão aqui. Que daí eu tirem, porque daí eu vou parar de compartilhar, né? Daí para vocês lerem junto comigo. Conseguiram tirar foto ali? Eita. Posso parar de compartilhar, pessoal? Sim. 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 Então, deixa eu... Vocês estão me escutando? Sim. Agora sim. Antes não. Então, tá.
Não tá aparecendo, né? Peraí. Estão vendo aqui, pessoal? Sim. Sim. Então, tá. Sim. Sim. Esse Microsoft está meio diferente do semestre passado. Tá, então vocês tiraram foto ali da letra A, pessoal. Vamos fazer juntos, tá? Vocês estão me escutando, né? Ou tá muito baixo? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Tá bom. Tá. Então diz o seguinte ali, pessoal. Uma pequena marcenaria produz 2 tipos de móvel, mesas e cadeiras. O lucro unitário de uma mesa produzida é de R$ 34 e o lucro unitário de uma cadeira é de R$ 18. Uma mesa consome 12 minutos de mão de obra para ser produzida, enquanto uma cadeira consome 10 minutos. Cada mesa precisa de 3 unidades de madeira para ser construída, ao passo que para a fabricação de uma cadeira, a marcenaria faz uso de 1 unidade de madeira. A marcenaria dispõe do total de 8 horas diárias de mão de obra e de 72 unidades de madeira para serem empregadas na fabricação das mesas e cadeiras. Determine um esquema diário de produção da marcenaria que permita a ela a obtenção de lucro máximo. Então, ele quer maximizar, tá? E que é o quê, pessoal? Fabricação de mesas e cadeiras, né? Então, essas seriam nossas variáveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, o quê? Ó. Vocês estão enxergando bem aqui? Eu escrevendo? Sim. Sim. Tá. Então, X1, pessoal, eu vou colocar o quê? Quantidade, né, de mesas produzidas por dia, certo? Esse é o nosso X1. E o nosso X2 é a quantidade de cadeiras produzidas por dia, certo? Essas são nossas variáveis, tá? Aí agora lembra que eu tenho que colocar a função objetivo. Ele diz ali que ele quer a obtenção de lucro máximo, então ele quer maximizar, tá? Não precisa escrever maximizar, só coloco as 3 primeiras letras, tá? E eu vou colocar o quê? O Z maiúsculo, tá? Que a gente geralmente utiliza. Ou pode colocar como é lucro, poderia colocar um L maiúsculo também, que não tem problema, tá? Então, eu quero maximizar Z, igual. Aí, lembra, como é lucro, pessoal, eu vou procurar no exercício onde que fala lucro. Quem que pode me dizer ali qual que seria o lucro que eu colocaria aqui na função objetivo? O 34 e os 18 reais? Isso aí, ótimo, isso mesmo, isso mesmo. Então, eu vou colocar o quê, pessoal? R$ 34 é o custo de uma mesa, né? Então, é 34 vezes o X1, vezes a quantidade de mesas, certo? E o 18 é da produção de cadeiras, não é isso? Então, a gente quer maximizar o lucro, né? Então, vai ser igual a R$ 34 multiplicados pela quantidade de mesas, né? Que é o X1, mais R$ 18 vezes a quantidade de cadeiras, que é o X2. Então, essa é a nossa função objetivo. Até aí, tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Tá. Eu acho que fica mais fácil assim, eu fazendo junto, né, pessoal? Acho que tá dando para entender melhor, né? Fica melhor. Fica bom. Ficou bom. Então, tá, beleza. Agora a gente vai às restrições, pessoal. A gente sempre escreve assim, ó, sujeito a. Então, coloca um S
ponto a ponto, tá? De forma minúscula. Não precisa escrever sujeito a, tá? Pode abreviar, não tem problema nenhum. Aí a gente vai para as restrições. Aí tem vários pontos lá, né? Por exemplo, diz lá, ó, uma mesa consome 12 minutos de mão de obra para ser produzida, né? Enquanto a cadeira consome 10 minutos. Aí ele está trabalhando com minutos. Aí tu tenta procurar em tudo, o que teria ali questão que fala de horas, minutos, enfim, tempo? Qual que é o outro número? 8. Oi? 8 horas? Isso, ótimo, isso aí, 8 horas. Porque a marcenaria dispõe no total de 8 horas diárias de mão de obra. Só que lembra, pessoal, que tem que ter a mesma unidade de medida. Como tá falando em minutos, tu não pode colocar minutos e horas, então tu vai transformar. Então tu vai colocar aqui, ó, 12 vezes o x1, né, que é 12 minutos para fabricar uma mesa, mais 10 minutos para fabricar uma cadeira. Isso aqui não pode ultrapassar, ó, por isso que é menor ou igual. Aqui não posso colocar 8 horas, tem que transformar, porque isso aqui tá tudo em minutos. 1 hora, eu sei que custa 60 minutos, né? Então, 1 hora, 60 minutos, né? 8 horas é quantos minutos? 480. Ótimo, isso aí, 480. Então, quer dizer que é menor ou igual, né? Ela só pode, no máximo, 480. Então, quer dizer que 12 minutos multiplicados pela quantidade de mesas, né? Mais 10 minutos multiplicado pela quantidade de cadeiras, não pode ultrapassar 480 minutos por dia. Certo? Primeira restrição, ok? Ok. Tá. Agora a próxima. Cada mesa... Ah, e outra coisa, pessoal. Aqui, ó, não tem problema eu alterar a ordem das restrições, tá? Desde que a linha né, seja condizente. Mas se eu escrever essa restrição por segundo, não tem problema, tá? Eu só tô porque eu estou seguindo o exercício, mas tanto faz. Cada mesa precisa de 3 unidades de madeira para ser construída. Ao passo que, para a fabricação de uma cadeira, a marcenaria faz uso de 1 unidade de madeira, tá? E daí fala, ali embaixo fala o quê, pessoal? Que precisa de quantas para fabricar mesas e cadeiras? Quantas unidades de madeira? 72. 72, ótimo. Então, é o quê? 3 madeiras, né? Para fazer, então, uma mesa, né? Mais, então, 1 unidade de madeira para construir uma cadeira, né? Isso aí não pode ultrapassar, então tem que ser menor ou igual a 72 unidades de madeira, certo? Certo. Aí, pessoal, o que falta mais para a gente concluir? Aquela regrinha que tem que ter em todas. Isso, a condição de não negatividade, né? Das restrições, das variáveis. Então, o x1 tem que ser maior ou igual a 0. E o x2 tem que ser maior ou igual a 0. Ok? E daí tá bem tortinho, né? Mas dá para entender. E daí nós conseguimos construir nosso modelo matemático, tá? Temos a função objetivo, que a gente quer maximizar. A gente tem as restrições, né? E tem a condição de não negatividade. Aí resolvemos o nosso primeiro exercício. Tudo bem, pessoal? Prof, Pode falar. eu vou ter que... Essa negatividade vai ser sempre o Sempre. x1 maior ou igual a 0? Isso. Ou É que assim, ó, tu vai colocar aqui de acordo com a variável que você tiver, né? Mas sempre vai ser maior ou igual a 0, porque não existe negativo. Por exemplo, assim, tu não vai produzir menos 5 mesas, entende? Uhum. Então, só pode ser ou um 0, que você não produz nada, ou Sim. positivo, tá? Mas como é coisas reais, tu não vai ter menos, entende? Uhum. Menos tal coisa. Entendi. Então, é sempre, essa última aqui é sempre igual. O que vai mudar vai ser a letra que você vai definir para a tua variável, tá? Que nem aqui a gente colocou x1 e x2, né, no início. Mas Sim. se você tivesse colocado, que nem no exemplo anterior, xa, xb, xc, daí teria que colocar aqui, tá? Tá. Mais alguma pergunta, pessoal, desse primeiro exercício? Deu para entender? Deu para entender. Como?
Deu para entender. Então tá, beleza. Eu não sei, o meu celular tá bem baixinho o volume, sabe? Por isso que eu fico perguntando o quê? Não sei o que que é. Tá, eu vou fazer então mais outro, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês salvarem. Querem tirar foto dessa resolução, pessoal? Sim. Já tirei. Tá. Posso tirar a folhinha, pessoal? O restante aí do pessoal? Pode. Sim. Sim, pode. Eu vou... Pode. Agora eu vou botar a lista de novo. Deixa eu botar aqui. Tá compartilhando a lista 1 para vocês aí? De novo? Sim. Tá. Tirem foto da letra B, então, pessoal. Eu vou fazer mais essa com vocês. E depois eu vou... Ou vocês querem um tempinho para tentar fazer, pelo menos, o início? Querem tentar fazer um pouquinho? Explica mais essa, eu acho, Pro. Tá, então tá. Então, tirem foto da letra B, por favor, ali do Word. E daí eu vou compartilhar novamente a minha mesa aqui. Tiraram a foto da letra B? Sim. Tá, então vamos fazer a letra B, então. Então, vou fazer mais a letra B, e depois eu deixo para vocês tentarem. Que daí falta, acho que, umas 4 só. Então, a letra B diz o seguinte, pessoal. Uma empresa do setor plástico, dentro do seu hall de produtos, pode fornecer 2 tipos de vedação para o uso nas linhas de manufatura de pequenas indústrias situadas em sua região de atuação. O anel de vedação do tipo A1 possui 3,5 centímetros de diâmetro e gera um lucro diário de R$ 7,00 para a empresa. O anel de vedação do tipo A2 tem 2,1 centímetros de diâmetro e gera lucro de R$ 5,00 por unidade vendida. Cada anel A1 consome 70 gramas de borracha sintética para sua produção, enquanto cada anel A2 consome 100 gramas de borracha sintética. Além disso, os anéis são manufaturados em uma mesma máquina, sendo que o anel A1 usa 12 minutos de máquina e o anel A2 usa 6. Devido a problemas de temperatura e relacionados à fragilidade da matéria-prima, o fornecedor pode disponibilizar no máximo 5 kg de borracha sintética por dia. A máquina que produz os anéis A1 e A2 necessita de manutenção diária, tendo que ser totalmente desmontada para isso. Assim, não pode ser utilizada mais de 6 horas por dia na fabricação dos anéis. Determine o programa diário ótimo de produção dos anéis A1 e A2, de forma a maximizar seu lucro total. Então, de novo, função objetiva é maximizar e ela quer lucro. Aí você vai procurar onde que diz... Primeira coisa, identificar as variáveis, né? A quantidade de anéis A1 e A2 produzidos por dia, certo? Então, eu vou escrever que eu posso utilizar X1 e X2 de novo, tá? Então, X1, quantidade de anéis A1, aliás, assim, A1 produzidos por dia. Não tá travando a tela, pessoal? Tá ok? E o X2, quantidade de anéis
A2 produzidos por dia, ok? Então, essa identifica as variáveis. É a primeira coisa que você faz. Segunda coisa é a função objetivo. A gente quer maximizar o lucro. Então, é sempre o quê? Maximizar, né? Z maiúsculo, né? Ou um L, igual. Aí, tu vai identificar. No exercício, onde que fala de lucro? Tipo, em relação ao X1, que é os anéis A1. Qual que seria o valor? R$7? Ótimo, isso aí, R$7. E do X2, que é os anéis A2? R$5, isso aí. Uhum. Então, vai ser R$7 multiplicados pela quantidade de anéis A1, né, que é o X1, mais R$5 vezes a quantidade de anéis A2, né, que é o X2. Então, essa é a nossa função objetivo. Eu vou maximizar o lucro, né? Então, vai ser 7 multiplicado pela quantidade de anéis A1, mais 5 multiplicado pela quantidade de anéis A2. 7 é o lucro, né? Um anel tem um lucro diário de R$7 para a empresa, né? Um anel A1 e um anel A2 tem R$5 de lucro. Tranquilo essa função objetivo? Sim. Sim. Tá. Agora a gente vai para as restrições. Aí coloca sujeito a, né? S.A. Tá? Aí vamos para as restrições. Qual que é a primeira que eu poderia começar ali? Vai na ordem, pessoal, para não se perder. Qual que seria a primeira restrição? O diâmetro? De diâmetro? Mas, ó, uma boa observação. Tá falando de diâmetro, né? Mas, olhando mais lá para o final do exercício, será que fala alguma coisa de diâmetro? Será que isso aí influencia? Será que isso aí é uma restrição? Tem Não, alguma coisa lá só embaixo que diga... fala em tipo, gramas e quilos. É isso aí. Então, assim, ó, tem que observar que às vezes tem dados que são a mais, entende, pessoal? São dados ali que estão ali só, mas não servem para, não te ajudam em nada, tá? Então, uma boa observação. Então, tem que cuidar. Quando fala de diâmetro ali, não tá te ajudando, porque, por exemplo, só diz que o anel do tipo A1 tem 3,5 centímetros de diâmetro. Ok, mas ele vai ser sempre assim, tá? Não tem um limite, um máximo, um menos. O tamanho dele é sempre esse formato, tá? Então, não é uma restrição, não tem algo assim que diga que ele só pode ser até tanto, entende? É só essa forma e acabou, tá? Por isso que eu digo assim, ó, cuide, uma dica é olhar as unidades de medida, tá? Daí tu vai colocar, quando tá falando de horas, procura alguma coisa de horas que tem ali, minutos, tá? Quando tá falando de gramas, procura alguma coisa de grama, ok? Ou quilos, enfim, tá? Então, o que seria ali? Seria 70 gramas, né, pessoal? Cada anel A1 consome 70 gramas de borracha sintética. E cada anel A2 é 100 gramas. E esse limite seria qual que não pode ultrapassar quanto ali, pessoal? 5 quilos. Ótimo, 5 quilos. Só que daí é o seguinte, tu pode trabalhar com gramas e quilos ao mesmo tempo? Não. Não. Como é que eu Sim. transformo o quilo para grama? 5.000 gramas. Ótimo, isso aí. Excelente. Todo mundo consegue, né? Todo mundo consegue entender, né? 1 quilo, 1.000 gramas. 5 quilos, 5.000 gramas. Então, eu vou colocar 70 vezes o X1, né? Então, é 70 gramas vezes o X1, mais 100 gramas vezes o X2. Isso não pode ultrapassar a 5 quilos, né? Que seria os 5.000 gramas. Então, é menor ou igual a 5.000. É o máximo que ele pode chegar, ok? Tudo em gramas, 70, 100 e 5.000, tá? Poderia transformar ao contrário? Poderia, pessoal, mas assim, ó, para que números com vírgulas a gente pode ter números inteiros, né? Então, vamos facilitar as coisas, tá? Próxima restrição. O que seria ali, pessoal? Os minutos? Isso, ótimo, isso aí. Uhum. O anel A1, então, ele usa 12 minutos da máquina e o anel A2 usa 6 minutos. E daí diz lá que não pode ser utilizado mais de quantas horas? 6 horas. 6. Só que lembra, ó,
é 12 minutos do X1, 6 minutos do X2, né? Não pode ultrapassar menor ou igual. Só que daí, como aqui é minutos, aqui eu tenho que transformar. 1 hora é 60 minutos. Então, 6 horas são quantos minutos? $3.600, acho. Quase. Eu tenho um zero a mais aí. É 360. Isso. Tá? Então, 360 minutos, tá? Então, quer dizer que 12 minutos dá para fabricar, então, anéis A1, mais 6 minutos para fabricar anéis A2, não pode ultrapassar, então, por dia, 360 minutos, tá? Então, minutos, minutos e minutos, ok? E daí falta a questão da restrição da negatividade, que o X1 e o X2 tem que ser valores maiores ou iguais a zero. Ok? Daí está montado o nosso modelo matemático. Então, temos, identifiquei as variáveis, temos a função objetivo, temos as restrições. Alguma dúvida, pessoal, nessa letra B? Não. Então, tá. Então, querem tirar foto? Pessoal, tá bem tortinho, né? É que eu sou canhota, daí é difícil. Mas acho que dá para entender. Então, tirem foto, pessoal. Daí depois eu vou compartilhar novamente a tela com a lista. E daí vocês vão tentar fazer as outras, tá? São 4 daí. Deu, pessoal? Deu. Eu espero que esse povo que não fala muito, que esteja, pelo menos, concentrado fazendo. Que eu não tenho como, né? Vocês têm que se esforçar por vocês mesmos, né, pessoal? Posso, então, pessoal? Vou parar de compartilhar, então. Tá bom. Prof. Voltar para cá, então. Prof. Vou compartilhar, então, aqui a... Agora deu. Vou compartilhar aqui, então, a lista novamente. Eu acho que agora, se eu postar no Ava, acho que é lento, né? Para vocês olharem. Mas no final da aula eu compartilho, tá, pessoal? Eu coloco no sistema. Tá aparecendo o Word para vocês, né? Então, assim, ó, pessoal, tirem foto da letra C, tá? Depois eu vou baixando, daí vocês vão tirando a foto das outras. Um pouquinho. Sim. Me diga quando eu posso baixar a tela. Prof, tem como aumentar um pouco a letra? Ou não tem? Tem sim. Será que se eu aproximar assim, ficou melhor? Ali. Beleza. Isso. Okay. Isso aí, vamos falando. Então tá bom. Pode baixar. Então, tá. Aí ficou 4 exercícios para vocês fazerem daí. A C, a D, a E, F.
Mas que nem eu falei para o pessoal, leiam com calma, né? Tentem fazer, não é aquela coisa, não sei, ai, tá muito difícil, né? Tem que tentar. E aí tem que mandar foto? Não, esses não precisa. Esses eu sempre aviso quando for valer, tá? Até assim, a coordenação nos passou que a gente vai ter que, nas primeiras aulas, tem que colocar lá uma pontuação, né? No sistema. Daí eu vou, a questão que eu tiver que valer e tal, daí eu aviso para vocês, tá? Tá Mas bom. assim, ó, pessoal, eu acho que sempre, mesmo não valendo nota, eu acho que sempre é válido, tem que fazer, tá? Porque é uma coisa para vocês mesmos, né? Não é para mim, assim. Tipo, vai estar se enganando, né? Então é uma coisa que tu vai precisar para te saber, para prova, para, né, para teu conhecimento. Posso baixar? Sim. Pode. E posso baixar? Pode. Pode. E a última, então, é essa aqui, a letra F. E daí, assim, ó, pessoal, vou lembrando das coisas no decorrer da aula. Eu estou à disposição sempre pelo e-mail, tá? Institucional. Até Passou até a questão do e-mail, você passou no início ou não, prof? Não passei, mas assim, ó, a coordenadora de vocês, ela anexou no meu. Quando ela mandou o link para vocês, eu tô no e-mail. É caroline.luft.com, tá? Então, qualquer coisa, estou à disposição lá. Só que assim, ó, pessoal, uma coisa bem importante assim, ó, questão de rede social, né? Eu aceito, não tem problema, só eu não respondo coisas de aula, tá? Então, assim, mandar ali no Facebook, no Instagram, tá? Então, é sempre pelo e-mail, tá? É assim, a Pro não me respondeu, mas é que por rede social não tem como, certo? Então, sempre, qualquer dúvida, qualquer assunto por e-mail. Certo? Tiraram da letra F ali? Sim. Então, tá. Então, assim, pessoal, quero que vocês façam, então, com calma, tá? Até o que eu vou compartilhar no sistema, eu vou colocar sem o gabarito, sem nada, porque eu quero que vocês tentem fazer, né? Porque às vezes a gente olha, e tu acaba não entendendo realmente, né? Indo pela resposta mesmo, tá? Mas tem que fazer. O que vocês acharam da aula hoje? Foi tranquilo? Foi.
Acho que não tá, pessoal. Os alunos, a Mara, o Pablo, a Andriele e a Maristela, eu acho, né? O resto, acho que entraram depois que eu tinha feito. Cuidem isso aí, tá, pessoal? Até assim, as faltas, eu não fico muito em cima, mas assim, não fiquem faltando muito, porque senão vocês perdem as explicações, né? Então, tentem faltar o menos possível. A aula vai ser postada gravada ou você vai postar os slides pro? Eu vou postar os dois. As tá. duas coisas, tá? É que assim, eles estão tentando, não sei se explicaram para vocês, estão tentando ver para que fique gravado automático, sabe? Vem lá de São Paulo, né? Só que eles ainda não conseguiram fazer isso. Daí, no caso, vocês iam acessar pelo próprio AVA, e daí ele ia ir pelo Microsoft Teams, sabe? E daí ia ficar gravado lá, porque no semestre passado, tipo, nós, professores, a gente tinha que baixar o download, passar para o YouTube, pegar o link e passar para vocês, né? Sim. Então, eles não fizeram isso até o momento. Mas eu, pelo menos essa primeira semana, eu vou fazer isso, né? Até que eles consigam, né? Que eles falaram que a ideia é fazer dessa forma, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Daí eu vou postar o link lá e os slides, tudo, tá? Tá. Daí eu acho que assim, ó, pessoal, mais pro final ali por segunda, quando eu vou postar o material da segunda aula, aí eu posto essa lista com o gabarito, tá? Porque daí eu não quero postar antes, né? Pra vocês tentarem fazer e tal, ou dizer hoje pra se alguém não fez ainda, né? Daí na próxima aula, daí sim eu. Qualquer dúvida que ficou, né? Tipo, não entendi o gabarito, não fechou, não deu certo, daí a gente retoma no início da aula. Mas fácil, né? São 4 exercícios.
Prof. Prof. Pessoal, eu já postei o material, tá? Lá no sistema. Todos os materiais da aula de hoje, tá? Só daí a gravação daí demora, porque daí quando eu acabar a aula, até eu baixar e lançar, mas até amanhã acho que eu consigo postar. Daí, como eu falei, eu coloquei a lista 1 assim, o gabarito. Daí, semana que vem, ali na segunda-feira, eu posto novamente a lista 1 com o gabarito, tá? Daí, assim, quem for terminando, pessoal, daí a aula de hoje é isso, tá? Daí continuamos na próxima aula. Mas é importante, né, fazer. Daí, que nem eu falei, semana que vem eu vou postar com o gabarito, daí no início da aula eu tiro as dúvidas dessa lista 1. Então tá bom, até terça que vem. Boa noite, então. Até a próxima aula, professora.